Estamos começando mais um podcast da Rede Guardiões. Se você não sabe o que é a Rede Guardiões, então fica aí que você vai descobrir do que se trata esse assunto. Estamos aqui mais uma vez e eu te convido desde já a seguir o nosso canal, curtir, adicionar aí, ligar o sininho e compartilhar com todos os seus amigos. Aqui a gente conversa assuntos importantes, assuntos teológicos e às vezes nem tão importante, mas fica aí e confere o que vai acontecer nessa noite. Estamos aqui com o nosso querido amigo e líder da Rede Guardiões, Igor Gomes. Mais uma vez, meu irmão, bom te ver. Muito bom, mais uma vez, mais um podcast da Rede Guardiões, onde aqui estaremos discutindo assuntos ligados aí à masculinidade, ao homem cristão, e hoje com foco muito voltado para o jovem, o jovem que a gente vai definir aqui, essa questão do jovem homem cristão, e recebendo uma visita ilustre, Mais que especial, né? Mais especial, a gente está muito grato. Interestadual, quase internacional. Quase, o Inter serviu. E assim, é uma satisfação recebê-lo, pastor Samuel, que é pastor líder da Rede Nuvem, que é a rede de jovens aqui da Igreja Cidade Viva. É um grande prazer tê-lo aqui na mesa conosco e a gente vai conversar muita coisa aqui. Antes de mais nada, um grande amigo, um grande irmão. Meu irmão, como o Igor falou, seja muito bem-vindo e espero que a conversa seja bastante produtiva aqui. Benção demais, André, Igor. Me sinto feliz em estar aqui com vocês. Eu gosto disso aqui, de conversar, eu gosto de sentar à mesa, eu gosto de estar à altura, olho no olho ali, conversando, debatendo, crescendo, contribuindo com alguma coisa. E eu fico feliz também de estar aqui nesse podcast, participando junto com vocês. Espero que a gente possa estar contribuindo em algo que vai estar edificando a vida de cada um de vocês. Como diz aquele versículo bíblico, Há de vir algo de bom das Alagoas? Pois é, rapaz. Estado das Alagoas, meu estado de origem, Para algumas pessoas que talvez não me conheçam, eu sou alagoano, estou aqui em João Pessoa há 5 anos, 4 anos casei com uma mulher maravilhosa, que é Isadora, Hoje nós temos também a bênção de ter o nosso filho, Jorge Miguel, que vai completar 1 ano, final de semana, sexta-feira. Olha aí. E Deus tem nos presenteado com coisas graciosas. Uma delas é fazer parte dessa comunidade chamada Cidade Viva, uma igreja que nos fez crescer em todos os sentidos, nos fez crescer para baixo, para cima, para todos os lados, a perspectiva integral da vida, de olhar para as coisas de forma integral, inteira. E a gente é muito feliz em o Senhor ter nos trazido para cá, a gente entende que Deus nos trouxe para cá, a gente agradece a Deus por nos fazer crescer e aprender. Estamos aqui, junto com os nossos pastores, junto com vocês, vivendo igreja, sendo igreja e crescendo, o reino de Deus crescendo. A gente tem comentado muito sobre isso, André? Isso, muito. Visto o reino de Deus crescer na nossa comunidade, isso pra gente é maravilhoso. Amém. A gente tem visto muito dentro da Rede Guardiões um despertar muito grande dos homens, A gente tem visto um envolvimento, um fervor dos homens muito intenso. E, inclusive, uma adesão muito grande de homens jovens, de jovens muito provavelmente vindos lá da Rede Nuvem, participando das programações da Rede Guardiões. É uma coisa que a gente discute bastante, de que as pessoas têm a visão de que a Rede de homens é a rede dos coroas. E assim, quando você cansa, você vai pra lá. Não, peraí. Tá aposentando, vai pra lá. Eu mesmo, quando atuei ministerialmente assim, em apoio à liderança de adolescentes e jovens, na época na Igreja Batista da Vase, que inclusive foi lá onde eu conheci, falando de Maceió, de Alagoas, A gente estava conversando aqui nos bastidores que a gente conhece uma pessoa incrível em comum, que é o pastor Anderson. Pastor Anderson, eu acho que ele era seminarista na época lá na igreja. Vale um abraço aí, pastor Anderson. Vai que ele tá olhando a gente. Ele tá assistindo. Pastor Anderson, rapaz. Vem aqui nos prestigiar também, Exato. É um bom mesa nome. Do podcast é um bom Guardiões. Nome pra gente convidar pra cá. Porque é um homem do coração, um cara simpático demais. E
E na época ele interagia muito com a questão dos jovens. Uhum. E naquela época eu trabalhava com jovens e tinha uma... Não, eu acho que eu vou trabalhar com os homens, as mulheres iam trabalhar nas mulheres cristãs em ação aí. Ih, rapaz, vai para as vovozinhas, para o vovozinho. Né? Mas não é bem assim. E a gente tem tido essa oportunidade de encontrar muitos homens, né, com perfil que a gente não via anos atrás dentro da programação da rede. Bênção. A gente, na verdade, a nossa perspectiva de igreja não é com as redes fragmentadas, mas muito pelo contrário, com as redes unidas. E eu gosto muito quando o John Stott fala do princípio conector. O jovem, ele tem esse intuito, esse ímpeto revolucionário e ele sabe de tudo e ele entende tudo, Isso. Ele não precisa dos cabelos brancos. E vai mudar o mundo. E vai mudar o mundo, né? Há alguns também mais experientes que dizem, não, vamos desprezar as ideias desses jovens aqui. Não tem experiência. Vamos andar com o que a gente já sabe. Então, John Stott traz essa ideia do princípio conector, de que a geração dos experientes precisa da força dos mais novos e os mais novos precisam da experiência dos mais velhos. Isso. E a gente pode andar junto nesse sentido. Então, sim, enquanto Rede Nuvem, enquanto líder da rede, pregamos sempre isso. Nós somos uma igreja, nós não somos uma igreja à parte. Isso. Então nós somos cidade viva, nós somos mulheres, nós somos homens, e o que a gente puder agregar nesse todo, a gente sempre vai agregar, né? A gente estava até conversando sobre projetos futuros da Rede Guardiões. Isso. Já estamos juntos, já puxamos a lista aqui, vamos participar. É um tema que muito nos interessa, que na verdade nos preocupa. Talvez o podcast surgiu com essa dor, com essa preocupação. Sim. E trazer soluções para essas demandas que têm surgido, sim, né? Sim. Então, você que está em casa aí já está mais ou menos percebendo o que é que está acontecendo aqui. Então fica aí, reforço mais uma vez. Samuel, para que as pessoas te conheçam melhor, antes da gente adentrar aí, né, Igor, nesse assunto, já vou adiantar aqui, vamos falar sim sobre masculinidade, sobre juventude e os desafios. Você já começou a sentir isso. Quem é Samuel Azevedo e como Samuel Azevedo chegou na Igreja Batista Cidade Viva? Exato, André. Como eu comecei aqui falando, Samuel Azevedo é um jovem de 30 anos e que Deus, de forma graciosa, abriu os olhos desse jovem pecador e que em 3 de abril de 2011 teve a sua vida definitivamente mudada. Eu nasci na igreja, né? Nasci, na verdade, no hospital. No hospital da igreja. No hospital da igreja. Que a gente vai ter um também, né? Da igreja. Aí o cara vai poder dizer, nasci na igreja, quando a gente vai ao hospital da Cidade Viva. Tá plantado, aqui no meu registro. Né? Mas desde pequeno, sempre estive na igreja. A peça de crianças, né? Então, na Páscoa, estava ali participando, interagindo, de forma muito presente. Na adolescência, não tanto. Já começou ali na adolescência a surgir algumas curiosidades que me fizeram desejar experimentar outras coisas que não o convívio eclesiástico ali de igreja. A minha mãe se converte na adolescência, casa-se com meu pai, que posteriormente logo mais também se converte, e eles sempre tiveram esse referencial de me conduzir para os caminhos do Senhor, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Ensina a criança no caminho. Sim, sim. Isso não é uma promessa, então não há um ato de garantia de que as crianças que são ensinadas no caminho do Senhor vão de fato seguir esse caminho. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. A curiosidade me levou para outros caminhos distantes do Senhor, né? E a gente sabe do que é possível acontecer. Até inerente da idade. Até inerente da idade. Né? Eu não digo que fui criado numa bolha, mas eu fui criado dentro de uma liturgia, dentro de uma rotina que faziam com que eu tivesse essas curiosidades. Por exemplo, interior, né? A família de caba macho, que tem que ir para vaquejada, que tem que, né, saber o que é a vida, um show de forró, uma coisa, aquela coisa toda, né? Isso ia me despertando essa curiosidade. Então, me enveredei por caminhos distantes do Senhor, mas Deus, com sua graça, Deus com sua misericórdia, foi lá, né, e puxou o anzol, e quando ele puxa o anzol, a gente não tem outro caminho, né? Exatamente.
A gente não tem outro caminho. Então, em 3 de abril de 2011, eu tive uma experiência com Deus. E ali eu entendi que eu nasci de novo. E a partir desse novo nascimento, Deus coloca no meu coração o desejo por amar mais a sua palavra. Então, querer ler mais a Bíblia, né? Estar mais dentro da igreja. E eu brinco que quer saber quem nós somos, pergunte às pessoas que convivem conosco quem nós somos, né? Porque eu era um filho antes e depois eu passei a ser outro filho, né? Eu brinco que... Brinco não, que era verdade, né? Eu dava tanto trabalho à minha mãe, né? Chegava fora do horário, né? Respondia na hora indevida, porque eu não conhecia o Senhor, né? A minha mãe, eu era tão respondão que a minha mãe fez um banner de um Provérbios. É um Provérbios que diz: aquele que responde antes de ouvir comete estutícia, ou seja, é louco. E era um outdoor que tinha em casa, né? Já que ela cansou de dizer diversas vezes, ela deu fazer um outdoor pra ver se essa menina aprende. É tanto que eu decorei, mano. Onde eu vou, eu falo sobre isso, né? Ela conseguiu... Olha aí, fica a dica, viu? É pedagogia clássica, né? O exercício da repetição. E ela marcou isso, né? Foi marcante pra mim isso. Esse versículo ficou e ao ter esse processo do novo nascimento, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã constata, né, uma nova pessoa dentro do convívio familiar, conduzindo a momentos de oração, a esse crescimento espiritual da minha própria casa, né? E aí esse crescimento espiritual da minha própria casa começa a reverberar agora para o crescimento também de outras pessoas que conviviam comigo. E aí eu fui assumindo posições de liderança, né? Fui crescendo junto com os meus irmãos, que eu sempre gosto de relembrá-los, os irmãos da Igreja Batista Filadélfia. Eu queria aqui mandar um abraço para eles. Crescendo junto com eles, e o Senhor foi aplanando esse crescimento e me dando novas experiências. Foi quando... Isso era na época da faculdade, mais ou menos. Foi quando, então, eu disse: não, vou deixar de trabalhar, que eu quero servir a Deus. Eu não tinha essa compreensão de que o serviço também é uma forma de nós cultuarmos a Deus e servirmos. E aí um pastor amigo meu disse: cara, não, tenha calma. O que Deus tem para fazer na sua vida vai acontecer no tempo dele. Termina a sua faculdade, né? E depois o Senhor vai conduzindo todas as coisas. Então terminei a minha faculdade, sou formado, sou engenheiro agrônomo, formação. Olha, mais um engenheiro aqui. Mais um engenheiro. Só tem engenheiro, né? aqui. Cálculo pode botar que a gente desenrola, né? Nem que seja uma regra de 3, mas a gente chega lá, né? O cara já se converte fazendo cálculo. Né? E aí tem que recorrer a Deus ali. Mas segue. Me formei. Hoje eu atuo como supervisor comercial e sempre fui da área comercial, né? Acho que a habilidade de comunicação... Tudo a ver com engenharia agrônoma, né? Aí eu vendi adubo, né? Já que os meus dons e habilidades é para comunicação, eu ia vender adubo, né? Vendi adubo na agronomia. Quando eu era adolescente, vendia roupa, vendi din-din na feira. Então sempre trabalhei com vendas, né? De vez em quando eu arrumo alguma coisa em casa para botar na OLX para vender. Né? Isadora, meu Deus, cadê as coisas dessa casa aqui? Tá na OLX. Mas sempre fui dessa área, né? E aí, uma época eu entrei em uma seleção bem difícil. Só tinha mestres e doutores e eu vi a mão de Deus ali permitindo que eu vivesse aquilo. Passei nessa seleção, é uma multinacional. Eu trabalhava viajando o Brasil todo. Morei um tempo em Aracaju, morei um tempo no Espírito Santo. Quando eu pedi demissão da empresa, eu estava morando no Pará. Eu comecei a entrar em conflito. Tinha nascido de novo, estava vivendo toda aquela experiência de ajudar outras pessoas a também conhecerem a Deus e crescerem em maturidade de fé. E eu estava ganhando muito dinheiro, o que para minha juventude, antes de Cristo, era muito bom. Eu queria construir patrimônio, eu queria chegar no interior com aquele carrão e dizer: olha só como eu estou bem de vida. Então eu tinha outras perspectivas. Quando eu nasci de novo, essas perspectivas elas mudaram um pouco. E aí o meu conflito era: tá, eu vou viver a minha vida, ganhar muito dinheiro, construir um grande patrimônio, mas para mim isso não tem mais sentido. Eu prefiro ver alguém chorando aos pés do Senhor, tomando uma decisão ao lado de Cristo. Foi quando eu pedi demissão e fui viver de forma integral.
E aí foi quando a história, é bem, bem longa a história, né? Foi quando então eu escrevi um livro, né? O livro Conhecendo a Deus, que pretendo relançá-lo, se Deus permitir, em Muito breve bom, também. muito bom. E esse livro ele foi espalhado pelo país todo. Foi quando eu comecei a viajar pregando também, né? Como pregador itinerante, né? E aí eu recordo desse tempo com muito carinho também. Eu brinco, né? Porque a coisa mais fácil do mundo é você ser pregador itinerante. É a mesma mensagem que você prega em toda igreja. Ela fica boa cada vez mais que você prega. O povo diz, rapaz, que pregador top da fera. Agora, então você respira uma vida ministerial na juventude. Plena. 30 anos, eu pensava que você fosse aí seus 35, por aí, 30 anos. Tenho Então, 30 quando anos. começou essa vida ministerial, assim, que idade realmente teve esse chamado? Então, E na época, eu tinha 18 anos, né? 19 anos, mais ou menos. Eu comecei a assumir funções de liderança ali nos 22, 25 anos. Né? Realizar congressos. O meu primeiro contato com a Cidade Viva foi quando eu ouvi falar de uma igreja que dava banho em mendigos, em João Pessoa. Olha aí, que maravilha. Aí eu comecei a curiar. Aí comecei a ver os cultos de jovem, aí tinha um caba magrelo. Pra você que não é de Alagoas e que não é de João Pessoa, curiar é a mesma coisa de xeretar, cascaviar, pesquisar. Eu tenho um costume de ser bem nordestino às vezes, sabe? Aí o sotaque começa a se arrastar demais. Eu tô tão acostumado com o sotaque que eu nem me toquei de explicar, ainda bem que André... Rapaz, eu tava uma vez em outro país, aí eu disse... Eu fui arrodear a mesa e não tinha percebido que estava em outro país. Rapaz, eu estava uma vez dando uma palestra numa empresa, não vou falar o nome da empresa, a nível de trabalho, e dando a palestra para aquele pessoal no Rio de Janeiro, né? E eu queria dizer que o negócio lá contornou, né? A estrutura lá. Aí falta. Arrodeou. Assim, eles entenderem isso, né? Foi quando eu então conheci Pastor Tiago no YouTube, né? Era o magro. Era um magro engraçado, né? Pastor Tiago Dutra, até então, líder da Rede Nuvem, a rede de jovens aqui da nossa igreja, tá? Exato, né? E aí tive esse primeiro contato, foi quando vim pra cá. A minha igreja lá já pretendia me enviar para o seminário. Eu analisei um seminário, vi um seminário que já estava tendenciando ao liberalismo teológico. Aí dei uma freada, né? Foi quando conheci aqui uma faculdade de teologia de linha reformada, né, continuista, né, que eu sou batista, mas a minha canela é meio quente, sabe? O pessoal me chama de canela de fogo. E então foi quando eu vim parar aqui realmente, né, e na época já nessa questão de assumir lideranças e tal, vim para cá, para a Cidade Viva, cheguei aqui em 2018, me conectei, sempre amei ao Senhor, então gosto de ver as coisas de Deus funcionando, né, e contribuindo com isso também. Comecei a servir dentro da conexão, depois me tornei líder de onda também. Foi quando, de forma inusitada, recebi o convite, né, do conselho da nossa igreja para assumir a liderança da Rede Nuvem, né, de forma bem despretensiosa, como tudo aconteceu. E entendi ali que era realmente o Senhor. Me senti desafiado, né? Desafiado por vários sentidos. Um dos grandes desafios era a expectativa que se tem, né, com relação aos nossos pastores. Pastores que são altamente intelectuais, né? E eu me vi ali meio incapacitado diante desse cabedal intelectual que eles têm. Mas eu disse... Eu não posso ofender a Deus, porque se eu disser que eu não sou capaz, eu vou estar ofendendo a Deus. Então eu digo sim, não por mim, mas porque Deus está me chamando. Amém. Samuel, você tocou em vários pontos, mas tem 2 pontos que me chamou muita atenção. Eu acredito que a Igor também, que é a questão da juventude, da masculinidade. Mas nesse contexto eu queria trazer 2 pontos. Primeiro ponto, os desafios dessa juventude, não sendo cristão e sendo cristão,
Porque muitos acham que por ser cristão não há desafio. Pelo contrário, o sarrafo sobe. É maior. E a questão da coisa que você falou em relação aos nossos pastores, né? E estendendo isso para outras igrejas, ou se você não é de uma comunidade, não é de uma igreja, mas eu quero trazer a figura do pastor como referência. Então, esses dois pontos, essas dificuldades e desafios da juventude, como também a falta de uma boa referência, ou não a falta, mas ter essa boa referência. Não sei se você entendeu, mas no seu contexto, e por você ser hoje líder de jovens, com certeza você escuta muito, aconselha muito e viveu também isso recentemente, né? Exato. Então, nesse contexto, quais são os desafios hoje para o jovem, para o homem, de exercer essa masculinidade bíblica e de ter essa referência ou de buscar essa referência? Perfeito, André. Quando a gente está dentro desse contexto, homem, liderança, igreja, referencial, a gente encontra várias lacunas, na verdade, né? Uma delas é a falta de referencial. Eu queria citar aqui um autor que ele fala que o mundo está carente de líderes, de pessoas proativas, de pessoas que assumam responsabilidades. Principalmente dos pais, né, Igor? Muitos pais que não são referências, ou melhor, não são boas referências, porque acaba sendo referência de toda forma, seja boa ou ruim, mas dos pais que se omitem nisso, né? Exatamente. Acho que começa dentro de casa, né? Esse próprio processo. Na prática é tudo muito interligado, né? Então, os pais que hoje não são referências, você vai conversa, você vai avaliar, né? Olha a vida pregressa, já tiveram dificuldades na sua adolescência, fase de infância e de juventude em relação ao referencial deles. Obviamente, a gente não pode generalizar. O fato é que a figura masculina, né, em todas as fases da vida, ela é extremamente importante. E assim, eu acho que o que é mais desafiador é que a gente hoje, né, os ministérios, né, da igreja que trabalham com homens, ele tenta engrenar aquelas catracas que estivessem soltas, né? Então, ao passo que eu estou tentando ajudar o cara a se consertar, a ter um norte, eu também estou tentando ajudar o filho. Cada um tem o seu tempo diferente, cada um tem a sua abordagem. Exato. Então, por exemplo, essa característica daqui da igreja, da Cidade Viva, e que eu espero em Deus que várias outras assim trabalhem dentro dos seus ministérios, né, de estar interligado, ela é essencial. Para que você consiga realmente ajudar essas duas pessoas, além também que as mulheres fazem isso. Então, para que o cara passe a ser referência se ele não é, e o filho ele consiga enxergar isso, inclusive com o exercício de perdão. Né? O exercício de perdão, que é algo muito desafiador para o jovem, principalmente nessa fase de onde muitos deles têm a sua revolta, têm seus conflitos, etc., e ver o pai, né, como uma referência sem ele ter sido, eu acho que é um dos grandes desafios. Assim, a minha percepção é que a sua experiência de vida, né, mesmo com esse afastamento, né, que você ouve ali na sua juventude e ouvir o chamado, né, isso fala muito jovem, certamente fala. Né? Não, sem sombra de dúvidas. Assim, o meu contexto familiar, eu fui muito beneficiado, né, nesse sentido. Hoje, o meu maior referencial de masculinidade, eu posso afirmar que é o meu pai. Infelizmente, muitos jovens não têm a oportunidade de afirmar isso também. E certamente esse é um dos pontos a qual eu acredito que é o maior gargalo do que diz respeito a afetar o crescimento da postura de masculinidade dentro da própria igreja, que é a falta de referenciais de homens dentro de casa. Então, quando eu vejo para o meu pai, eu vejo um símbolo de trabalho. Quando eu vejo para o meu pai, eu vejo um símbolo de honestidade. Eu não estou falando de um anjo, estou falando de um homem que tem as suas limitações, em muitos sentidos, limitações de formação, mas existem formações que vão para além do que a academia, que é a formação moral. Meu pai hoje ele é considerado um homem semi-analfabeto, mas a formação
moral que ele deixa para mim, Ética. formação ética que ele deixa para mim, isso aí não tem faculdade nenhuma que ensine isso, né? E lógico que ele se satisfaz na possibilidade de os filhos poderem se formar, né, de eu poder ter 2 graduações, especializações. Ele é beneficiado nesse sentido também, ele é realizado nesse sentido também, porque ele preparou todo esse caminho para que isso também pudesse acontecer, né? Então, assim, eu louvo a Deus porque eu tive essa oportunidade de ter esse referencial. E eu acho que esse é o ponto da discussão quando a gente trata de masculinidade, sabe? Porque, por exemplo, vamos entender o que é o ideal de Deus para o homem. A gente precisa voltar em Gênesis 1 e 2. A Bíblia ela é uma revelação progressiva da vontade de Deus. Você está em casa com dúvida, perguntando, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Abre a Bíblia, vai meditar, que o Senhor certamente vai falar contigo, né? Gênesis 1, 26, 28, mandato cultural. Mandato cultural, exatamente. Se a gente vai para Gênesis 1 e 2, a gente entende o que é que Deus quer que o homem faça. Deus quer que o homem se relacione com ele, Deus quer que o homem se relacione com a criação, Deus quer que o homem se relacione com outras pessoas. O que é isso, Samuel? Deus quer que o homem trabalhe, Deus quer que o homem case e Deus quer que o homem construa sociedade através da sua perspectiva. Para ser mais exato, mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Exatamente. Eu acredito que eu não consigo teologicamente afirmar que há níveis de importância entre esses 3 mandatos, mas eu acredito que vocês vão concordar comigo de que quando a gente está bem com Deus, as outras coisas andam bem também. Exatamente. Então essa relação do nosso mandato com o soberano, com o Criador, com Deus, ela interfere diretamente nos outros relacionamentos, com a criação, e aí vai para o trabalho, você se torna workaholic, você ou é preguiçoso demais, vai para os relacionamentos, você é conflitante, você é uma pessoa difícil de lidar, mas quando você está sendo tratado pelo Senhor ali no relacionamento com Deus, essas outras áreas elas vão sendo desenvolvidas também. Então, se Deus quer que o homem trabalhe, Deus quer que o homem case, e evidentemente que a gente precisa também tratar de homens solteiros. Sim. O celibato, por exemplo, o celibato é uma bênção. A gente trata hoje o jovem solteiro muitas vezes como um leproso. Rapaz, tu tá solteiro, tu tá doente. Tem os ministérios criados. Né? Lá na igreja que eu frequentava, eles criaram o Ministério dos Sóis. Rapaz, eu não Ministério dos Sóis. Mas assim, eram jovens que a idade estava passando e eu tô indo lembrando da brincadeira que a gente fazia. Mas o que acontece? A turma vai ali passando a idade, não consegue ter um relacionamento. Cara, isso gera uma coisa na cabeça, né? Sim. Poxa, todo mundo... Aí os amigos começam a ter, pessoas que estavam ali com eles, naquela mesma situação, começam a se resolver. E, naturalmente, esses jovens, eles vão ficando ali. E sem falar que o hormônio não aceita Jesus, né? Tá ali, processo constante. Né? E, inclusive, para a questão de maturidade dentro da própria vida em comunhão cristã, por exemplo... tem os Peter Pans da vida, né? Sim. O cara tá ali, ele tem dificuldade, né, de sair daquele grupo de vivência, vai passando a idade e às vezes não quer sair, por exemplo. Vai tá lá na rede nuvem, né, na rede de jovens, o cara tá com 70 anos e tá lá na rede nuvem. Não, querem viver aquela... Mas muitas vezes eu percebo que é isso, é aquela necessidade de resolver aquela área da vida. Eu acho que uma dos grandes desafios de trabalhar ministerialmente com jovens, né, e principalmente jovens homens, nessa faixa etária é isso. É uma faixa etária de que muita coisa acontece. Muita coisa acontece. O cara tem que desenvolver a vida profissional dele, né? Tá terminando. Não sabe que área seguir muitas vezes. Tá se encaminhando na vida acadêmica, né? Depois a vida profissional, depois vem a responsabilidade de um relacionamento, se já tinha, de casamento, de sair da casa dos pais ou não. Isso. Né? E às vezes filho, né?
Então, é muita coisa, né, que precisa ser resolvido, e o cara saindo de uma vida de adolescência, né, de princípio de Samuel, juventude. Isso mesmo, Samuel. Mas eu não tenho referência, eu não tive referência paterna, e a que eu tive, melhor, se eu tive, não foi uma boa referência. Ou meu pai faleceu quando eu era criança, e aí fui criado ali por um ambiente de mulheres e tal, e essa referência masculina se perdeu. Eu também não sei qual é o meu chamado, o que fazer. Não sou de igreja, não sei orar. O evangelho é bem simples, né? O evangelho é... Às vezes a gente cria artefatos demais para ensinar sobre Deus, sobre igreja, Palavras sobre difíceis. evangelho. É o beneplácito. Eu acredito assim que Deus ele transforma qualquer situação. Eu acredito que a minha história de vida, ela não necessariamente me privilegia em alguns sentidos. Eu acredito não, eu sei de história de pessoas que não tinham pai, ou o pai era um abusador, ou o pai era um algoz dessa pessoa. E essas pessoas se tornaram grandes referenciais. Pessoas que não tinham o pai presente, abandonaram. Até para não ser igual. Até para não ser igual. Por que, Samuel, você acredita nisso? Porque eu acredito no poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Então, independente de quem você seja, independente do seu contexto familiar, independente de qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, Deus é capaz de transformar a sua história e usar você para transformar outras pessoas também como um referencial, já que nós estamos falando aqui dessa carência de referenciais de masculinidade, né? É tão interessante isso que você falou, Samuel, que hoje pela manhã a gente conversava, né? A gente dizia isso também, tá interessante, porque, tiro por mim, gente, é impressionante como Deus me usa pela sua misericórdia naquelas áreas que eu tive mais dificuldade na minha vida. Exato, né? Sabe? E muitas vezes eu venho assim, caramba, mas eu não tenho respaldo para poder falar sobre esse assunto ou para poder tratar, porque eu tive muitas dificuldades nessa área. Isso era muito difícil para mim, né? Mas com o passar do tempo, Deus foi falando no meu coração que, ei, bobinho, foi uma escola. Não justificando meus erros, não justificando os meus pecados. Se bem que nós somos justificados na cruz, né? Na cruz de Cristo, mas né? eu falo no sentido de desculpas, né? Não trazendo como desculpa. Mas é impressionante como Deus fala ao meu coração e me usa nessas áreas que eu tive maior dificuldade. A pele aonde a cicatriz está, ela é mais grossa, né? Isso. Então você tem um know-how ali de experiências, de dores que você passou, e essas dores se transformam em dons, em habilidades que Deus dá para você ajudar outras pessoas também, né? Isso que você falou, a síndrome do Peter Pan, ela é muito interessante, porque esse é um fenômeno mundial, né? Olhamos para a minha geração, a geração de 90, olhamos para a geração de 70, vemos gerações totalmente distintas. Os meus avós tiveram 15 filhos, né? Eu tô ali com a minha esposa pensando em 3. Então tá diminuindo cada vez mais a expectativa. Que para muitos já é loucura, né? Já é loucura. Vai ter 3 filhos, vai comprar uma Kombi? Um filho e 3 cachorros, tá bom. Mas tem muito disso, né? Então as pessoas estão casando cada vez mais tarde, estão assumindo responsabilidades cada vez mais tarde, estão tendo filhos cada vez mais tarde, justamente por um sentimento que eu tenho falado muito, tocado nessa tecla, que é a ideia do individualismo e do egoísmo. Sim. Primeiro eu vou pensar em mim, estabelecer a minha vida, depois é que eu penso no negócio de casamento, depois é que eu penso no negócio de ter filhos. E sim, casar é um chamado à renúncia. E sim, ter filhos é um chamado à renúncia. Então, como a gente vive uma sociedade cada vez mais egoísta, individualista, a gente quer menos responsabilidade. Sim. Porque no relacionamento a gente vai precisar ceder em algum Prioridade momento. é a busca pelo primeiro milhão, né? As pessoas querem
Não o primeiro filhão, né? É. Eu tenho um texto sobre isso, né? Vou publicar em breve. Em busca do primeiro filhão. E aí a ideia é que as pessoas vão pensar que deveria ser milhão ali mesmo. Porque a sociedade está cada vez mais materialista. E vislumbrando essa perspectiva, né? E eu sempre costumo dizer que na Bíblia não tem a palavra adolescência e aposentadoria. Evidentemente que não é um erro isso, e não é um pecado isso. Mas como algumas questões têm tardado o processo de maturidade. Por exemplo, o jovem ele não pode trabalhar, não? Ele não pode assumir responsabilidade cedo. Então isso retarda o seu processo de maturidade. Se a gente for para a cultura judaica, por exemplo, com 12 anos, 13 anos, o jovem ali, ele já tinha algumas responsabilidades, ele já tinha ali, iniciava no ofício. já tinha ofícios também, né? O próprio contato dele com a Torá. Então, Samuel, isso é tão interessante, Igor, e você pode falar melhor do que eu, em relação a, pela ausência dos pais, os pais tudo permite ou presenteia para compensar essa ausência e dar de mãos beijadas, de mãos dadas ali, aquilo para suprir a sua ausência. Então, os filhos, os adolescentes, eles vão crescendo sem ter justamente isso que você falou. eu costumo dizer que uma das frases mais diabólicas que a gente pode dizer para os nossos filhos é: eu quero dar ao meu filho tudo que eu não tive. Você quer destruir uma sociedade, faça isso. Você quer ver uma sociedade fragilizada, faça isso. Evidentemente que eu não vou dizer, meu filho, eu sou masoquista e você vai ter que sofrer e eu vou fazer com que você sofra, eu quero atrapalhar a sua vida. Não. O pai, ele tem a função de proteção, né? Ele tem a função de provisão e ele tem a função de servir de plataforma também para que o filho ele caminhe. Eu vejo muito essa figura no meu pai, né? Meu pai, ele veio dizer que me amava esses dias, recentemente. Mas depois que eu percebi a forma de amar dele, eu percebia que todos os dias, quando ele acordava cedo para ir trabalhar, ele estava dizendo: filho, eu te amo. Estou provendo as suas necessidades. Então eu tinha muito essa perspectiva. O pai ele tem essa responsabilidade também. Mas à medida que tudo é facilitado para os filhos, isso estraga demais. Eu vejo muito meu pai também nisso. Meu pai, ele foi instrumento de Deus para me dizer não. Né? Hoje o que mais a gente vê é só sim, vai, pode, faça, tome, vá. Isso acaba desestruturando também a sociedade. A vida da gente é feita de nãos. Né? Você tá ali com a criança, é tudo sim, pode, vá, acontece. Quando se depara com um não, que a vida vai trazer esse não para ele, ele se frustra, E ele se sensibiliza, né? Você se depara, né, com jovens emocionalmente fragmentados, né, diante do desafio. Acho que essa é uma das características, né, da juventude de hoje, né? E o que preocupa é que isso é uma reação em cadeia. Se isso não é consertado agora, ele vai ser um dia pai, né? E aí o filho já vai ser um retrato da forma como ele criou. Depois o filho dele vai ter um filho também, então um neto. Então imagine como é que isso vai ser enxergado lá pela frente. E as perspectivas que essa turma tem nessa geração atual. Né? André até falou dessa questão do primeiro milhão, quando você fez o primeiro filhão. Né? O que acontece é uma coisa que a gente percebe, até nos homens já maduros, né? Então a gente recebe, faz acompanhamento de homens com casamentos destruídos, assim, e o cara, em pleno egoísmo, responsabilizando unicamente a esposa, né, que ela é isso, é aquilo, e você vê claramente que o cara não quer responsabilidade. Né? Na prática, ele não está assumindo o papel de homem. Então, ministerialmente, eu acho que você deve se deparar com isso, com essa característica de uma geração de homens que não querem assumir a sua responsabilidade de homens. Né? E muitas vezes, quando se desperta, é muito tarde. Exato. Eu tenho um grande desafio. Eu acho que o primeiro desafio é ser exemplo. E, evidentemente, eu sempre busco construir a minha liderança de forma humana.
e nunca sobre-humana. Uhum. Né? Eu sempre busco apresentar ali as minhas limitações também. Que é massa, o cara no podcast, falando as palavras bem massa, cara. Rapaz, esse cara aí deve ser Santo. o anjo. Não, fale com Isadora que vocês vão perceber que eu não sou anjo. Ela pode testificar isso muito bem. Mas existe um esforço que a gente precisa fazer a mais em termos de referenciais de liderança. Então, acho que o meu primeiro desafio é ser exemplo nesse sentido e ensinar a respeito disso. Né? Então, a gente, por exemplo, senta para conversar sobre masculinidade com os homens da juventude. Tratar esse ponto, tratar aquele ponto. A gente forma um grupo ali, a gente vai brincando ali. E aí fez o que hoje? Ó, lavei os pratos de casa, ó, varri a casa aqui. A gente vai interagindo ali, estimulando os outros. Em né? um tempo que você pode ser o que você quer ser, né? O que Em quiser. um tempo que você pode ser o que você quer ser, né? Não faça isso não. Não seja não que você quer ser não. Vai dar errado. A gente precisa de poldas, de proteções que nos protejam de nós mesmos, na verdade, né? E acho que caminhando por esse trilho, sabe? Uhum. De me esforçar para ser um exemplo e me esforçar para aprender e ensinar também a respeito disso. Eu conversava com o André que a igreja não vai resolver esse problema. Não. Esse problema da fragilidade da masculinidade, ele é resolvido dentro da família, né? E a igreja está, sim, construindo famílias sólidas para amenizar os efeitos que tudo isso tem causado na sociedade, né? Nós somos um saleiro, né? Sem tampa, que está ali salgando a sociedade. Nós não somos, enquanto igreja, salvadores da pátria, né? Nós não somos messias, enquanto igreja, mas a gente ali está, de alguma forma, amenizando os efeitos deletérios do pecado no mundo, né? Então tá ali ensinando, tá ali incentivando, tá ali, né, dando direcionamentos. Eu tenho muito prazer hoje, que como eu falei antes, viajava com uma mensagem só. O meu desafio agora é todo sábado Fazer uma mensagem diferente. fazer uma mensagem diferente pro povo não enjoar, né? Rapaz, isso de novo. Então eu tenho muito prazer hoje de viver o que eu vivo, de poder estar ali compartilhando, pastoreando, ensinando, mostrando o caminho para jovens que não tiveram a oportunidade que eu tive, né? E ver famílias sendo constituídas onde a solidez ali com relação aos ensinamentos. Eu sei que isso vai resultar para a eternidade, né? Não é para um resultado imediato aqui e agora, mas para o futuro mesmo. Mas uma coisa que me chama muita atenção é numa frase que os nossos pastores dizem, nós enquanto instituição, né? Josemar fala muito sobre isso, né? Não é que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas que filhos nós vamos deixar para esse mundo, né? Então, enquanto líderes, qual o tipo de liderados que nós vamos deixar para a sociedade, né? Nós estamos hoje onde Deus nos colocou. O vento sopra para onde quer. E é os frutos de tudo que a gente faz que vai resultar em um estabelecimento de uma família saudável, um estabelecimento de um funcionário saudável, de uma pessoa. Evidentemente que o evangelho não é para melhorar a nossa vida, mas para literalmente nos salvar, né, da morte eterna, mas isso vai reverberando também. E nos constranger, né? E nos constranger, isso vai reverberar para outras áreas da vida, né? Então a gente vai crescendo em maturidade em vários sentidos, né? Vários sentidos. É muito interessante você estar falando, e nesses tempos de internet, nesses tempos que a gente tudo resolve com um clique e a gente quer trazer isso para a nossa vida e é praticamente inconsciente, né? A gente não quer passar pelos processos. Você falou logo no início da sua apresentação de que você experimentou algumas coisas, né? E até por conta da idade, o jovem ele é curioso, o jovem quer ter experiência, o jovem ele quer sentir na pele, o jovem pode tudo, vai revolucionar o mundo, né, como você bem falou. E é esse ponto que eu quero trazer. No seu ministério, no seu dia a dia,
como pastor de jovens, como líder de jovens, né, na nossa igreja, respeitar os processos. Eu acredito que nessa geração seja um dos maiores desafios. Como passar por isso? A gente tem um desafio que é saber lidar com os avanços tecnológicos. Por exemplo, nós naturalmente temos fome. Os nossos avós, eles tinham um fogão a lenha. Nós hoje temos o micro-ondas. Nós queremos nos comunicar com pessoas que nós amamos e muitas vezes elas estão distantes. Os nossos avós, eles mandavam um telegrama, passavam meses para chegar até o destino da pessoa amada. A gente hoje faz uma videochamada de forma instantânea e isso acontece. A essência, a fome é a mesma hoje e antigamente. A essência, querer falar com quem a gente ama é a mesma. A forma das coisas é que mudou. Então, eu acho que o grande desafio nosso é saber lidar com tudo isso. Como assim, Samuel? Porque o avanço tecnológico ele traz muitos benefícios para a saúde, com tecnologias que são desenvolvidas na ciência e vão trazer muitos benefícios, né? Por exemplo, doenças que eu tive lá atrás, hoje elas são tratadas de forma muito imediata com o avanço de tudo isso. Mas ao tempo que esse avanço ele vai também emburrecendo a gente. Como assim, Samuel? Porque eu não faço mais as coisas. A máquina, o programa é que faz para mim. Eu tinha um professor na faculdade de exatas que tinha um software que as empresas utilizavam e ele disse, a última aula do semestre vai ser como nós vamos utilizar o software. Eu queria ir pro software, meu amigo. Ele disse, vocês vão fazer na mão. E eram os cálculos na mão. Eram 3 folhas de cálculo. E como se chegava ali. Era a disciplina de estatística, né? Nossa. E aí eu sou de humanas, então isso pra mim é um bicho de 7 cabeças. Eu ficava muito furioso com esse professor. Mas rapaz, eu vou precisar do software. Que a empresa tem um software, eu vou utilizar o software. Só que depois eu fui perceber o que é que ele queria me ensinar com tudo aquilo, sabe? Processos. Não é saber como faz, mas por que se faz o que faz. É chegar a conclusões mais profundas a respeito de uma decisão que vai ser tomada, por exemplo, em uma grande empresa. Então, hoje tem muito disso, né? Uma educação que é a calculadora que resolve, uma educação que é as coisas que resolve. A gente tirou a caligrafia, a gente tirou a tabuada, a gente tirou algumas coisas ali mais repetitivas. No fim das contas, a gente sabe que a repetição é a mãe da aprendizagem. Então, a gente encontra várias dificuldades. Porque o meu filho ele vai trabalhar com tecnologia. Muito provavelmente não vai ser mais o inglês, o adereço no seu currículo. Vai ser se você tem formação tecnológica, programação. Isso eu digo muito a meu filho há 2 anos já, ele tem 15 anos, mais velho. Uhum. Eu digo, olha, o diferencial para minha geração era o inglês. Hoje o inglês é o óbvio, assim, é o básico, natural, né? É natural que se tenha. E a programação, né? Você tem que aprender uma linguagem de programação, né? Tem que estar conectado, porque essa questão que André colocou e que você respondeu é pertinente. Eu sou no curso de engenharia. Uhum. Então eu sou um padrão desse seu professor aí. Vai Ensina lá. ali, aí tendo a disciplina que tem um software, o software é no final. Uhum. Porque é o que eu explico para eles. Vocês têm que... o usuário de software, qualquer um pode ser. Agora, saber se o que o software vai cuspir ali no final é certo ou não, é outra história. você tem que ter entendimento. Senão, Exato. e o que eu percebo, né, que você falou, a galera não tem paciência de entender as coisas. Os jovens hoje, eles não, na universidade, eles não têm
não se dá o trabalho de tentar entender a pergunta. Uhum. Ele olha rapidamente para a imagem e, com o que ele olhou para a imagem, ele infere o que é que se quer, por exemplo, numa prova. Uhum. E isso na área, na vida espiritual também. Sim. Então, talvez seja até desafiador para um jovem hoje iniciar na vida cristã de ler a Bíblia. Uhum. Sim. Porque, assim, para ele é a leitura na Vai diagonal. logo quer ver o resumo da Bíblia. Aí o que aí o cara vai fazer? Ele vai entrar lá no Exato. YouTube e vai procurar resumo de gênero. Vai fazer isso. Então eu acho que esse também é Ele um dos se torna um desafios. especialista em Gênesis, tá? Não, e Tem mais essa. vem Tem discutir mais com essa. você, etc. Então, eu imagino que esse seja um desafio, né? Inclusive de atrair, de fixar, de atrair. Então, na tua opinião, na sua experiência com jovens, né? E da sua experiência também como jovem, Uhum. esse é um grande desafio, é fixar o jovem dentro da igreja, atraí-lo para dentro da igreja, mas mais do que isso, atraí-lo para Cristo, quais as estratégias, né? O que é que você tem visto a nível de ministério de liderança de juventude? Perfeito. Inclusive, a última série que a gente fez agora na Rede Nuvem é Fast Church, que é a ideia da celeridade da comida rápida, que não tem valor nutricional algum, e é muito mais a ideia do cara como um cliente consumindo ali da igreja. Não trouxe o prato que eu quero, eu vou para outra empresa que vai me oferecer o que eu quero. Ainda dou uma estrela. E ainda dou uma estrela, né? Então esse dilema da celeridade dos processos, entendendo que a vida com Cristo, ela é processual. Eu fiz esse contexto todinho aqui para dizer que nada acontece no apertar de botão na vida real. Acontece no smartphone, isso acontece na tecnologia, isso acontece nas demandas que as empresas querem. Mas na vida real, na vida espiritual, tudo é processual. Porque, por exemplo, acampamento de jovem, aquela euforia, o fogo desce, não sei o que, o mover de Deus. 15 dias. 15 dias só dura. Né? E a gente vai precisar do dia a dia ali com o Senhor. Isso. Do dia a dia ali com o Senhor, de um versículo. Devocional. De um versículo que você senta, medita, mastiga, ora a Deus e pede para aquilo ser aplicado na sua vida. Dia a dia de 5 minutos ali que você gasta de devocional com o Senhor. Então a vida cristã não é feita de espetáculos e de momentos mirabolantes. A vida cristã ela é feita de dia a dia, pontualmente, a intimidade que a gente vai construindo com o Senhor. Amém. Então, viver esse dilema, viver uma sociedade pós-moderna em todos os sentidos, de avanços tecnológicos, é um grande desafio para a gente conduzir a juventude nesse processo. Então, eu faço uma série, Fast Church, que vai comunicar com a galera, mas não negocia a essência, não negocia o evangelho. Então, a gente até brinca, né? Porque na primeira vez, na primeira pregação dessa série, o cara entrou de moto dentro da igreja, com a bag atrás, aí foi entregar com uma caixa de pizza a Bíblia lá no púlpito. Tem toda essa questão alegórica da coisa, mas tem Bíblia, mas tem evangelho. Então, enquanto líder de jovens, a gente tem esse desafio de saber comunicar, porque a gente também não pode viver dentro de uma perspectiva que isso não alcance as pessoas. Em que sentido, Samuel? Em linguagem, na linguagem que usa. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui no sábado, beleza, eu uso uma linguagem, junto com a galera e tal. Aí eu venho facilitar um culto no domingo, já tem outras pessoas. É outro público. É outro público, então é uma outra linguagem de abordagem que eu faço também. Então, saber viver dentro dessa contextualização que é necessária, sem negociar aquilo que é essencial. Aquilo que a gente aprende na faculdade, né? Forma e essência. A gente vai para algum canto, a gente pode ir de Fusca, a gente pode ir de Porsche. Né? São dois instrumentos, vão chegar de formas diferentes, em velocidades diferentes. Mas a essência de ir ser conduzido por um instrumento é a mesma. A gente muda a forma, mas jamais negocia a essência, né? Que é o evangelho, que é a pregação expositiva, que é isso que vai edificar, no fim das contas, alimento sólido para a juventude. Né? Amém, amém.
Acredito que ficou muito claro aí, já estamos chegando no final desse podcast. Rapaz, pensei isso que tinha mesmo. começado agora. Referência. Busque uma boa referência. Respeite os processos. E saiba que Deus tem, de fato, um chamado para você e um propósito. Você não está aqui por acaso. Saiba disso. Queremos agradecer mais uma vez aqui a presença do nosso querido irmão Samuel. Eu que agradeço. Obrigado, Igor, André. Em nome da Rede Guardiões aí. Estamos juntos. Para o que deve vamos fortalecer cada Já vez fica mais. o convite aí, né, Igor? Quando for relançar o livro, já fica o convite. Convidadíssimo de estar lá conosco, né, divulgando e a gente ajudar a divulgar. Amém. A sua experiência é muito bem-vinda, né, na Rede Homens. Eu acho que essa interação entre as redes é muito, muito importante, né? A gente está buscando construir uma identidade real, o cara resgatar, na verdade, não construir. Isso. Resgatar a identidade, né, do homem, né, da sua masculinidade, seu ponto de vista cristão. Eu agradeço demais, né? Foi ótimo, foi uma bênção essa. Né, conhecer até um pouco mais tua história também. Eu só fiquei com uma dúvida, assim, dentro do ministério. As ovelhas da lã grisalha, elas dão mais trabalho? ou as tosqueadas que não tem? As que não tem. As que não tem. Gente, é isso. Benção demais. Fica com Deus. Deixa seu like aí, compartilha esse podcast e até a próxima. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Deus abençoe.